bem-vindos a mais um Rede Armazém aqui pela UX TV, canal de identidade e parceira do canal Futura. Hoje vamos falar de temas aí bem distintos, vamos falar de moda e também política, além, é claro, das várias atrações culturais que tem na nossa região. Tudo isso ao som da Vicky, que daqui a pouquinho vai dar uma palhinha para nós. Lembrando que você pode participar conosco sempre pelas nossas redes sociais e é bem fácil, né, Débora? Marcela, então, se você tiver uma opinião, sugestão ou dica cultural e quer mandar pra gente, entre em contato pelos nossos canais interativos no facebook.com/uxtv, no nosso Twitter e no nosso Instagram pelo @uxtv ou também pelo nosso WhatsApp no 9620 1658. E lembrando que hoje a gente tem promoção cultural que você pode ganhar um par de ingressos para assistir algum filme no Cinépolis. Lembrando que entre os destaques dos filmes em cartaz estão Bruxa de Blair, Pets, A Vida Secreta dos Bichos, 7 Homens e um Destino e Cegonhas, A História que Não Te Contaram. Para ganhar então esse par de ingressos é só acessar a nossa fanpage, lá vai ter um formulário e é só preencher com seus dados. É muito simples, muito fácil, então participe. Beleza, então. Bom, e para você que curte moda, já tá ligado nas tendências que vão rolar nas próximas estações? Pois então, participe aqui com a gente. A gente trouxe duas especialistas no assunto, a Michelle da Drops e também a Heidi, que é coordenadora do Comitê Trends, que vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre as questões ali das empresas, né, de ficarem ligadas nisso. Meninas, quero saber de vocês. Michelle, o que a gente pode prever para agora, para primavera e verão? O que o pessoal pode usar, assim? Quais são os destaques na moda? Então, para essa coleção, a principal tendência é o tropicalismo. Então, é para mostrar o que o Brasil tem de bom. Vai ter muita estampa da fauna e da flora brasileira. Junto com essa tendência, aparecem muitas peças sensuais. Ombros de fora, vai estar usando muito, tanto em blusas quanto em vestidos. Ou até mesmo uma blusa com ombro só aparecendo à mostra, também vai estar bem presente. As transparências também vai ser usado bastante nessa coleção. As principais cores, então, o rosa quartz, que foi uma das cores eleitas pela Pantone, né, no ano, junto com o azul Serenity, que são duas cores que juntas elas evocam tranquilidade, leveza, amor. A gente até apresenta na nossa coleção as peças. O off-white e o branco também muito presente. Os tons de nude, fende, camel. Que seguem também, né? Eles já estavam nessa mesma linha, né? Na estação anterior. A gente até está vendo algumas imagens do desfile que ocorreu na semana passada, né? Que trazem bastante isso, né? Além, então, dessas cores, a gente tem também peças, né? Peças que a gente pode dizer que vai bombar, que o pessoal vai começar a usar. O que a gente vai ver nas lojas? Sim, então. Os jeans destroyed, vai estar usando bastante. Tanto que é aqueles mais rasgadinhos, como né? o meu aqui, ó. Já tá na... Que tanto as calças quanto os shorts vão estar bem presentes. Os vestidos também vai ser usado muito, tanto um vestido fluido quanto um vestido mais alfaiataria. Uma peça mais alinhada, mais certinha no corpo. As saias midi, que são aquelas saias que ficam abaixo do joelho, também vai estar muito forte. As calças pantacur, que são calças curtas, calças pantalonas mais curtas. Não é uma peça que todo mundo gosta, mas é uma tendência bem forte também para estação. Deixa eu até te perguntar sobre essa questão das pantacur. A gente estava até discutindo antes na redação. Qualquer pessoa, assim, fica legal? Por exemplo, uma pessoa que é mais gordinha ou é mais magrinha, quem é que fica melhor, assim, com essas pantacur? Não sei se todo mundo pode usar, entre aspas, né? Vamos botar. Hoje a moda, ela é o que tu gosta, né? E como tu te sente bem. Eu sempre digo que a pantacur, ela é ideal para uma pessoa mais alta e uma pessoa que esteja mais dentro do seu peso ideal, né? Mas se a pessoa se gosta, se veste, se sente bem, se olha no espelho e gosta do que ela tá vendo, não impede. Mas daí uma pessoa mais baixinha, o ideal é não usar um calçado que vai marcar, é usar um calçado nude e que não vai marcar o tornozelo. Então ela dá uma impressão de alongar a perna também. E usar cores mais escuras, daí para uma pessoa que está mais baixinha ou acima do peso, a cor escura não chama tanto atenção. Uma coisa também que chamou atenção em algumas imagens são os patches. Isso também é uma coisa que veio da Europa, coisa assim. Como é que funciona essa pesquisa de tendências? Como é que vocês fazem isso? Também quero perguntar para ti, Heidi. A gente pesquisa as tendências vendo os desfiles internacionais, fazendo viagens e vendo as principais revistas de moda, assim, e programas de moda.
E o PET, ele é bem uma tendência que veio do alternativo, das pessoas que gostam das coisas diferentes. Lembrando que o PET é como se fosse um é uma pecinha, como é que a gente pode explicar? É uma aplicação bordada, né? Até assim, ó, às vezes a pessoa já tem uma peça em casa e quer colocar os PETs, compra em loja de aviamento e aplica nas peças. Ele é colocado com ferro quente, sabe? Ele fixa na peça e daí dá uma cara nova para a peça que tu já tem, né? Além de ser uma coisa bem personalizada, bem personalizada. A pessoa pode botar um pouquinho da sua cara na peça. Isso, usar o PET que tem mais a ver com o que tu gosta, com o que tu acredita ser legal. E dá para usar tanto em jeans quanto em camiseta, vai ter muita camiseta com a estampa já de PET, daí não é aplicação, ela já vem com a estampa de PET mesmo. E rádio, o que a gente pode ver então mais a seguir? Porque daí vocês estão com esse projeto, né, que é o Comitê Trends, está já na 5ª edição, né? Sim, estamos na 5ª edição, já com bastante sucesso, que é um evento que a gente tem feito principalmente para o nosso público associado do FITEMASUL, que é o Sindicato de Malharias da região Nordeste. E esse evento ele vem ao encontro das necessidades dos nossos empresários malheiros da região e até de fora do estado, onde a gente apresenta as tendências, então, que nós pesquisamos já para o verão 17 e 18. Já vamos apresentar agora, no dia 5, já uma continuidade do que a Michele está falando aqui. Então, já seria muito disso do que ela fala, tem a sua evolução, continua de uma forma renovada, um pouco diferenciado, mas a gente percebe que a moda nada mais acaba de uma coleção para outra, não tem mais aquele corte brusco, tipo, a Pantacura é moda agora, ano que vem já não vai ser, isso aí não existe. Todas as coisas têm a sua evolução, o seu caminho. Então é isso que a gente vai apresentar no evento do dia 5. Ah, é legal. Porque a Michelle está trazendo mais para o pessoal, é mais já para o consumidor final isso. E o que vocês vão trabalhar é mais para as empresas, para que elas então possam levar depois. Já está apresentando que as pessoas já podem ir lá na loja comprar. E nós vamos apresentar no nosso evento, então, as tendências para as empresas se inspirarem e criarem as suas coleções, então, para o próximo verão 17 e 18. E já dá para adiantar alguma coisa? Podemos adiantar alguma coisa, sim. O que a gente tem, digamos, de novidade é que, assim, temos, de novo, uma inspiração que seria a vanguarda. A gente costuma dividir em temas que facilitam o entendimento das pessoas para orientar as criações. Então, nós temos um tema que fala sobre as memórias no futuro. Como seriam as memórias de antigas fórmulas que já deram certo, ou nas suas empresas, ou mesmo em peças que venderam muito em coleções passadas, uma forma de recriá-las de uma forma vanguardista e até futurista. Então, tem muita inspiração no cosmos, no espaço, na questão, na própria pele das pessoas, ou até imaginando uma pele de um alienígena, alguma coisa assim, bem, uma coisa bastante chocante até para a gente falar, mas serve de inspiração para isso, trazendo então as cores do cosmos mesmo, de um céu estrelado, na questão dos brilhos das peças também, as estrelinhas, então, isso tudo traduzido assim. Inspiração no Oriente Médio, Ásia e África, temos também essa inspiração que traz esse tema mais étnico, então ele vem até com um safari na questão da África, um safari renovado, com os tons todos terrosos e os ocres, e uns verdes secos. Temos os paraísos artificiais, que é um tema que ele estimula os sentidos, com sensações fantasiosas, até se fala muito agora do design digital, que seria trazer o físico e o digital para inspirar. As cores, elas são muito inspiradas em cores artificiais, em plástico. Temos toda a tendência de reutilizar o lixo, transformá-lo em luxo. Então, toda a questão dos plásticos, de renovar os plásticos e criar novos objetos. Então, o que eu estou te falando já é uma macro tendência, de uma forma geral, não só para a moda, mas que a gente aplica dessa forma. A gente estuda a macro tendência para depois aplicar na moda, nas peças de roupa
Perfeito. na criação. Perfeito. Então, para quem quiser então participar, vamos fazer o convite para o pessoal de casa. Isso, então, dia 5 de outubro, a partir das 17h30, na SIC, em Caxias do Sul. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não falar nada errado. Nós temos a partir das 17h30, então, o credenciamento, teremos abertura, palestra de design e experiências com a Simone Heck, um case com a malharia de sucesso, com a malharia Gida, aqui de Caxias do Sul. Teremos, então, as trends do verão, 17 e 18, e depois encerrando com uma apresentação de confirmação de vitrines da Europa, ainda para o inverno 17, porque temos muitas empresas que estão finalizando as suas coleções do inverno 17 e precisam, ou mesmo quem fabrica pronta entrega, precisa dessas informações ainda. E feiras de verão também, 17 e 18, que as colegas estão voltando de viagem agora, trazendo essas informações quentinhas de lá. Ai, que bacana, então. Tá aí, então, para o pessoal, quem tem empresa, quem quiser ficar atento a essas tendências, uma ótima oportunidade. Meninas, agradeço a participação de vocês aqui. A gente termina esse primeiro bloco ao som da Vicky, mas daqui a pouquinho